A gente está começando mais um webinário do Grupo Comerc Energia sobre certificação I-REC. Hoje a gente tem um convidado, que é o Bruno Silveira, e ele vai contar o case da Bayer, tá? Vou seguir agora, vou contextualizar um pouco sobre o certificado I-REC, né? Então, vou dar um overview, que ele é uma plataforma, quais os benefícios, quem é o público-alvo, e depois o Bruno vai apresentar o case e se apresentar também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, esse daqui é a mandala do Grupo Comerc, né? É uma mandala das empresas do grupo, com soluções em energia, né? Em energia elétrica, sempre baseado nos 3Ds, que são a descarbonização, a digitalização e a descentralização. Pode seguir. O que é o I-REC? É um sistema global que possibilita a aquisição de certificados de energia renovável. Então, o que o consumidor precisa pensar é que quando ele está adquirindo um I-REC, ele está adquirindo um atributo de uma geração renovável, tá? Então, através desse certificado, ele consegue garantir que a energia que eles consomem são provenientes de fontes renováveis e, portanto, limpas, tá? No Brasil, a gente tem um emissor local do I-REC, que é o Instituto Toto, né? E qual é a função do Instituto Toto? Eles são responsáveis por supervisionar, registrar e auditar os empreendimentos cadastrados. Vamos lá. Sempre pensar, né? Muitas vezes o consumidor pergunta para a gente, quem são, né? De quais fontes eu posso ter um certificado I-REC? Então, pensar que são 4 fontes, que é a eólica, a hídrica, a solar e a biomassa, tá? Então, são 4 fontes que certificam. Mas, se a empresa tem como diretriz zerar as emissões de CO2 referente ao consumo de energia elétrica, são só 3 fontes, que é a eólica, a hídrica e a solar, tá? Pode seguir, pode passar o slide. Certo? Pode ir para o próximo. Eu gosto, né, bastante desse gráfico, que mostra a evolução da emissão do certificado I-REC no Brasil, né? Então, sempre lembrando que a proporção é 1 para 1. Então, 1 megawatt-hora é igual a 1 I-REC. Então, a gente vê lá que em 2014, a gente teve uma emissão bem tímida de certificados, né? Então, se pensar que são 244 certificados, a gente está falando de 244 megawatt-horas. E aí vocês percebem que com o decorrer do tempo, esse número vai aumentando, e ele aumenta de forma significativa, né? Então, você vê que ele vai dando pulos, mas o que salta muito aos olhos são esses pulos de 18, né, para o 19, para o 20 e para o 21. Você vê que no ano de 21 a gente teve mais do que o dobro de emissões referente ao ano de 2020. Então, o que isso mostra, né, para a gente? Mostra que é um mercado em evolução, que as empresas estão cada vez mais preocupadas com esse equilíbrio entre a sociedade e o meio ambiente, e que é uma preocupação de fato genuína, né? Quando a gente começou a estudar esse produto aqui na Comerc, era muito uma demanda das multinacionais. Por quê? Porque a gente tem mercados em outros países regulados, né? Então, que a empresa tem metas as quais ela precisa cumprir, tá? E ela replicava isso para as filiais. Então, por exemplo, ela replicava para a planta aqui do Brasil. Mas a gente viu um movimento muito legal, né, nesse período que a gente tem esse produto aqui na Comerc Trading, de a busca da indústria brasileira. Mas isso por quê? Porque elas estão sendo cobradas pela cadeia.
né? Então, você tem lá um parceiro seu, você chega lá e fala, poxa, o que você faz aí de sustentabilidade? Ah, eu não tenho nada. Então, você, né, é como se ele dissesse, ó, então você precisa estar alinhado aí com a minha diretriz, que é a minha cadeia inteira seguir com essa busca aí, né, pela zeragem da emissão de CO2. Então, a gente viu esse movimento muito grande nesse ano aí de 21, tá? E acho que essas emissões de REC mostram isso. Tá? Vamos falar agora um pouquinho a quem se destina o I-REC, tá? Então, quem é o público-alvo que está em busca da certificação I-REC? A gente tem o consumidor livre, que é aquele que está no Mercado Livre, ele tem uma planta, ou ele tem, né, diversas plantas, e a gente está falando também do consumidor cativo, tá? Ah, então, por exemplo, eu sou uma rede de farmácias do interior, eu tenho 20 lojas, eu quero adquirir a I-REC, eu posso? Você pode também, tá? E o que quando essas empresas, elas buscam o certificado I-REC, o que elas têm por trás disso, né? Então, são empresas comprometidas com impactos socioambientais, que têm como propósito o consumo de energia de fontes renováveis, né? As empresas que buscam transparência nas relações, que divulgam seus relatórios de sustentabilidade e as empresas que querem zerar a emissão de carbono, né, do CO2. Sempre lembrando, gente, que quando a gente está falando de I-REC, a gente está falando de escopo 2, tá? E escopo 2 refere-se a consumo de energia elétrica, tá bem? Vamos lá, vamos seguir. Muitas vezes a gente faz reunião aqui e o consumidor quer entender, né, quando a empresa não está ainda num processo muito maduro de aquisição de I-REC, eles querem entender qual é o benefício dessa certificação, né? Então, a gente tem aqui alguns benefícios e eu vou falar um pouquinho a respeito deles, tá? Primeiro é que ele atende a metodologia do GHG Protocolo Escopo 2, que é a metodologia mais usada quando as empresas querem quantificar as emissões de gases de efeito estufa. É um certificado de reconhecimento global, auditado e seguro, ou seja, eu emito ele aqui no Brasil e ele tem validade, né, em outros países. Isso por quê? Porque ele segue a mesma metodologia, tá? Você tem a questão da visibilidade positiva, que você tem uma imagem de uma empresa que valoriza as ações socioambientais, tá? Você está incentivando uma matriz energética mais limpa, você zera as emissões de CO2 atreladas ao consumo de energia, e aí, de novo, a gente está falando de escopo 2, tá? E a questão da rastreabilidade, por quê? O que é a rastreabilidade? É quando você tem a garantia da origem, né? Então, quando você adquire um I-REC, né, o que eu falei lá no início da apresentação, você está adquirindo um atributo de uma geração renovável, né? Então, você tem a garantia da origem, e isso permite que você comprove, né, essa rastreabilidade de que o consumo de energia elétrica que você faz, né, enfim, na sua empresa, ela é de fonte renovável, tá? Agora, eu vou abrir aqui para o Bruno falar, né? Eu quis fazer só um overview para a gente relembrar um pouco sobre o certificado. A Comerc tem outros webinários que nós fizemos, que tem mais o detalhamento, né, sobre todo esse processo do I-REC, mas hoje o foco aqui é como as empresas usam o certificado. Então, Bruno, mais uma vez, obrigada pelo seu aceite no nosso convite. E pode seguir agora apresentando o case de sucesso da Bayer. Obrigada. Oi, Ale. Bom dia, pessoal. Obrigado, em nome da Bayer, o convite aqui da Comerc para estar com vocês hoje. Eu queria contar um pouco da nossa jornada, de como está sendo essa parte de sustentabilidade. Eu só vou me apresentar brevemente, se puder ir para o próximo,
na verdade são 2 slides, para eu só contar quem sou eu, acho que isso seria importante, só compartilhar com vocês o meu histórico. Se puder ir para o próximo slide, por favor. Pode ir mais um. Obrigado. Então, meu nome é Bruno, eu sou engenheiro mecânico por formação, tenho pós-graduação em gestão de projetos, em liderança e energia renovável. Estou terminando um MBA internacional. Comecei minha carreira como engenheiro de manutenção na Gerdau e desde 2013 eu faço parte do time da Bayer. Comecei como engenheiro de manutenção na planta de São José dos Campos, era uma planta que é do legado Monsanto. Passei pelas áreas de engenharia, de CAPEX, e depois fui parar na utilidades. E aqui é um ponto interessante, que foi quando eu comecei a ter contato com gestão de energia. Então, foi quando eu comecei a estudar mais sobre eficiência energética, então, como melhorar o rendimento das caldeiras, do ponto de vista também de trazer equipamentos mais eficientes de consumo de eletricidade, e também comecei a ter o contato com o Mercado Livre, né? Como é que a gente faz a gestão dos nossos contratos de energia. E desde 2019, eu estou numa função regional, com essa visão de confiabilidade, mas eu também trouxe essa expertise de sustentabilidade com olhar de consumo de energia. Então, hoje, além do foco de confiabilidade, eu também trabalho para a nossa região da América Latina, na questão de novos projetos, a questão de contratos também de energia, que podem nos ajudar a fazer uma transição de matriz energética. Mais para frente eu vou falar isso um pouco com vocês em mais detalhe. Sou casado com a Carla, minha parceira, a gente está junto há mais de 10 anos, e a gente gosta também de recarregar nossas energias viajando, aí, tendo bastante contato com a natureza. Bom, só um resumo para me apresentar. Se puder ir para o próximo, eu queria contar para vocês qual que é o propósito da Bayer. E talvez, fazendo essa transição dos slides, eu vou conseguir mostrar para vocês como que o I-REC está ajudando a gente a atingir nossas metas de sustentabilidade. Então, o primeiro elemento, qual que é o propósito da Bayer? Então, a gente acredita que o que move a gente é um propósito de ter saúde para todos e fome para ninguém, e usar a ciência para ser um habilitador disso, né? Então, se a gente for para o próximo slide, quais são as soluções que a Bayer proporciona, né? Então, quais são os nossos focos para a gente contribuir com isso? Só um parênteses antes, acho que é importante. Quando a gente pensa nesse contexto de saúde e de fome para ninguém, saúde para todos, fome para ninguém, quais são os grandes direcionadores, né? Então, aqui é um ponto interessante da gente pensar quais são as mega tendências que a gente tem. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em 2050, quais são os grandes desafios que a gente vê? A gente vê uma sociedade envelhecendo, então, por exemplo, o Brasil, lá em 2050, já vai ser um país não tão jovem como é hoje. A gente vê uma questão de população crescendo, então, em 2050, a gente vai atingir 10 bilhões de pessoas, e com isso vem todos os desafios de como você ter alimento, ter condições dessas pessoas terem uma vida saudável, e, por fim, a questão climática. Então, a gente vê que todo o ecossistema está sofrendo uma grande pressão. Com isso, a gente vê vários movimentos, por exemplo, o Acordo de Paris, que tentam estabelecer métricas e metas para a gente diminuir o nosso impacto nesse planeta. Então, como que a gente consegue construir um mundo melhor em 2050, começando ontem, né? E quando a gente pensa no que a Bayer pode ofertar de soluções, a gente pensa em 3 grandes caminhos, né? Então, no próximo slide, o que a gente tem? A gente tem uma frente que a gente foca em nutrição, né? Como produzir alimentos com mais eficiência, que é a nossa área de agronegócio. A gente tem uma questão de farma, né? Como a gente tem remédios que ajudam a prevenir e curar doenças, e tem a questão do autocuidado, né? Quais são aqueles produtos do tipo Bepantol, Redoxon, que ajudam a gente também no nosso dia a dia. E quando a gente pensa na Bayer como empresa, com um olhar global, a gente é uma empresa, se puder ir para o próximo, é uma empresa de mais de 150 anos, a gente está presente em mais de 80 países, quase 400 unidades de negócio, quase mais de 100 mil pessoas, então é uma empresa gigante. Então tem todo um esforço de como coordenar essa empresa, que tem várias empresas dentro dela, né, várias divisões de negócio. E uma coisa que eu acho bem interessante e importante de compartilhar
é que se a gente for pegar e olhar o quanto que a gente tem de pesquisa e desenvolvimento e quanto que a gente tem de receita, mais de 10% da nossa receita é investido em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, a gente está constantemente trabalhando para pensar nas soluções que a gente quer atingir até 2050, como que a gente consegue contribuir para diminuir aqueles impactos que a gente está vendo lá de 2050. Quando a gente traz para o Brasil, no próximo slide, a gente tem presente nossas 3 divisões, né, que é a divisão de agronegócio, a farm e a consumer health. Então, a gente tem isso aqui no nosso país. A gente tem 6 mil colaboradores, a gente tem presente em bastante diversidade, a gente tem muita unidade de pesquisa voltada à parte do agronegócio e tem uma receita bem importante para o grupo da Bayer, né? Se eu não me engano, é o 2º ou 3º mercado da empresa, pensando em escala mundial. Indo para o próximo, agora eu queria falar assim, um pouco da divisão de agronegócio, né? Quais são os nossos desafios de agronegócio? Então, quais são o que move e o que a gente consegue ofertar para o agricultor, né? A gente tem nessa divisão, ela é a maior da Bayer, né? Então, ela surgiu da combinação entre Monsanto e a Bayer. Então, hoje ela é a maior divisão da Bayer e hoje ela é a maior empresa de agronegócio do mundo. E acabam sendo 3 soluções que a gente oferta. Uma é voltada à semente, então semente de milho, de soja, a questão de proteção de cultivos também, né, como a gente consegue ter mais eficiência, e uma terceira que é a solução digital. Às vezes, por senso comum, a gente pensa que a área do agro é ultrapassada, né? Mas quando a gente vê hoje em dia, né, a gente vê até notícias recentes do quanto que o PIB brasileiro é impactado pelo agro e quando ano após ano esse rendimento vem batendo recordes, né? Isso se deve muito a terem produtos mais eficientes, mas também ao quanto que as soluções digitais estão ajudando os agricultores a tomarem melhor decisão. Então, a gente vê também que o digital no agro está sendo algo que está ajudando a expandir fortemente a melhora e a eficiência. E indo para o próximo slide, aqui tem um portfólio de produtos, eu não vou me ater muito a isso, mas é só para, às vezes a gente acaba escutando, né, o que seriam as sementes, quais são as linhas de produto e quais são as linhas de digital que a gente tem na companhia. Pode ir para o próximo, por favor. E agora, pensando, quando a gente olha para frente, né, quando a gente pensa quais são os nossos impulsionadores para a gente focar nas soluções de agronegócio, de pharma e de consumer, que a gente tem que trabalhar hoje. Então, a gente pensa em 3 vertentes: inovação, transformação digital e sustentabilidade. Então, aqui eu já começo a conectar com o tema que a gente está falando hoje do IREC. Então, se a gente for para isso, dentro de sustentabilidade, pode ir para o próximo, por favor. A gente pensa dentro da Bayer que sustentabilidade não é uma estratégia separada. Ela tem que estar junto com o negócio e ela tem que ter o mesmo peso do impacto do financeiro. Hoje em dia, um ponto que é importante é que cada vez mais, não só os resultados financeiros são avaliados pelos investidores, cada vez mais eles também vão ver a sua performance em sustentabilidade, porque do ponto de vista de negócio, isso também significa que isso está sendo perene, isso é sustentável a longo prazo. Você não está performando o hoje sem pensar no futuro, sem pensar naquelas mega tendências que eu falei no início. E também a Bayer, a gente pensa em sustentabilidade como uma oportunidade de negócio. Então, por exemplo, existe uma divisão dentro da Bayer que estuda como você trazer práticas de sustentabilidade para o agricultor. Ele vai ser mais eficiente e ele vai conseguir neutralizar mais carbono no solo. Então, a gente vê também que a gente sabe que a agricultura tem uma parcela considerável na emissão, mas a gente também sabe que ela tem que ter o protagonismo de construir novas soluções. Então, por isso que a mensagem que eu queria trazer é: a sustentabilidade tem que estar integrada na estratégia, não tem que ser um plano separado, porque senão isso acaba sendo priorizado e você não consegue executar. Agora, quando a gente traz também e conecta com o que a gente vê de tendência no mundo, pode ir para o próximo, por favor? A gente sabe que tem dentro do Acordo de Paris, foram estabelecidos as ODS, e que isso também ajuda a direcionar a estratégia do negócio, né? Então,
Dentro da Bayer, das 17 ODS, a gente selecionou as que a gente tem contato direto dentro do nosso negócio e que a gente está focando em ter contribuições significativas. E dentro disso, você quebra em 2 pilares. Um pilar que vai tocar pessoas, que é desde facilitar o acesso para fazendores pequenos ou facilitar o acesso a remédios contraceptivos, no caso de mulheres em países vulneráveis, em situação de vulnerabilidade em países de baixa renda, como também, do outro lado, como que a gente diminui a nossa pegada ambiental. Como que, do ponto de vista de água, de mudança climática, de tipo de energia, a gente também diminui a nossa pegada. Então, a gente também estabeleceu metas até 2030 para esses elementos. E aí eu vou dar um zoom na parte de descarbonização. Pode ir para o próximo, por favor? Aqui tem um resumo bem interessante que é qual que é o nosso inventário de GHG, de escopo 1 e escopo 2, das nossas operações em 2019. Então, em 2019 foi quando a Bayer fez um compromisso público de que até 2029 a gente ia ter reduções significativas e a parte que seria necessária complementar, a gente ia fazer por meio de compensação. E pensando a longo prazo, cada vez mais, em 2050, ser 100% não ser necessário a parte de compensação. Mas fazendo esse recorte de 10 anos, a gente tem duas grandes diretrizes, né? A gente tem uma diretriz que é ser mais eficiente, que é a parte em azul ali do gráfico, né? Então, reduzir nossas emissões por meio de eficiência energética, principalmente voltada a escopo 1, então a gente fala de vapor aqui, consumo de gás natural, por exemplo. E a outra parcela significativa é a parte de energia renovável, ou seja, fazer uma transição energética para matrizes solares, eólicas, preferencialmente. E só um detalhe, do lado esquerdo, nesse gráfico que está CS, pH e CH, essa é a abreviatura das nossas unidades de negócio. CS é Crop Science, que é a nossa divisão agrícola. Então, a gente vê que, claramente, a nossa área é a área que tem maior impacto e é a área que está liderando todo esse movimento, né? Então, hoje, na verdade, desde 2020, depois que a Bayer fez esse compromisso, a gente já começou a colocar alguns projetos e planos e roadmaps pensando em escala regional e em escala global, porque às vezes tem projetos que você consegue replicar em outros países. E um desses projetos que a gente pensou era a questão de transição de matriz energética para a eletricidade. E aí que eu faço um parêntese e conecto com a Comerc, né? Na verdade, foi quando a gente estreitou ainda mais a parceria da Comerc. Então, desde 2020, né? Então, a Comerc já era nossa parceira desde 2018, se não me engano, mas era do legado Monsanto. Então, a partir de 2020, a gente começou a fazer uma gestão integrada de todos os sites. Então, a Comerc começou a ajudar a gente a fazer a gestão de todos os nossos sites do Brasil. E o que isso foi importante para a gente? A gente começou a ter visibilidade de qual que era o nosso consumo, a gente começou a ter transparência da informação e agilidade na tomada de decisão. E a partir disso, a gente começou a entender quais são as soluções que a gente poderia pensar a longo prazo para a gente fazer essa transição de matriz energética. Então, a gente começou a desenhar PPAs, né? Então, aqui a Vanessa e o Vitor ajudaram bastante a gente, como gestores do contrato da Bayer, a pensar nessas soluções. Então, a gente pensou, beleza, como é que são contratos que a gente pode desenhar e pensar que eles vão atender todas as nossas plantas no Brasil. Então, a gente tem mais de 10 plantas com um consumo bem importante e como é que a gente também pensava em sites que a gente queria migrar para o mercado livre, né? Então, a gente pensou nisso no longo prazo. E aí, a gente pensou o seguinte, tá, isso eu estou olhando no horizonte de 3, 4 anos. E o que eu posso fazer agora? O que a gente consegue agora demonstrar para a sociedade que a gente já tem conquistas sendo feitas do ponto de vista de sustentabilidade? E foi aí quando a gente começou a construir e aprender mais sobre o IREC. Porque qual que era o contexto da Bayer? A gente tinha grandes plantas que já estavam no mercado livre e a gente tinha plantas, a gente tem plantas que estão no mercado livre consumindo energia incentivada.
Porém, como a Alessandra comentou no início, a gente não tinha rastreabilidade disso. Então, pensando que todo ano a gente tem que ter um reporte de como que a gente foi do ponto de vista de sustentabilidade, como é que a gente conseguiria demonstrar que a gente tem sim consumo de energia? Foi quando a gente entendeu a solução da IREC e a gente aplicou somente para esses sites de energia incentivada a aquisição deles. Então, desde 2020, a gente vem fazendo a aquisição dos IRECs com a parceria da Comerc. Isso a gente já consegue reportar nos nossos relatórios de sustentabilidade. Então, março, provavelmente deve sair o relatório de 2021, e aí a gente, junto com o desempenho financeiro, você tem o desempenho de sustentabilidade. Tá? Então, a gente entende que o IREC, além de ter esse traceability, ele é um instrumento que, pensando do ponto de vista global, ele já é conhecido, ele já é consolidado, e também ele já era utilizado em outras divisões, em outras plantas da Europa. Então, para a gente fez muito sentido quando a gente pensou em usar o IREC para aplicar para os sites aqui do Brasil. E assim, para resumir o que eu penso sobre sustentabilidade nessa parceria com a Comerc, a gente tem que entender qual é o ponto final que a gente quer chegar, qual o tamanho do desafio, né? Então, aonde que a gente está e distribuir em planos que vão ser de longo prazo e planos que você consiga também executar no curto prazo, né? Porque tem coisas que você vai demonstrando que você já tem compromisso com isso de forma com números, né? Então fica tangível e seus stakeholders, na sociedade, os acionistas já começam a ver que você está avançando em relação ao seu compromisso. Beleza? Bom, Ale, agora acho que eu devolvo para você e depois a gente volta aí no perguntas e respostas aí. Tá. A gente vai, Bruno, eu queria só perguntar para você, muito em linha com o que eu falei naquele primeiro, no gráfico, né, da evolução da emissão dos certificados, né, aqui no Brasil. Então, a gente vê que é um mercado em evolução. Mas, como eu mencionei, a gente viu muitas empresas, né, querendo entender o produto e, de certa forma, falando, puxa, eu preciso montar uma área de sustentabilidade, eu preciso entender sobre um pouquinho mais sobre esse assunto, porque eu não tenho esse expertise aqui dentro de casa, né? Se você pudesse dar um conselho para essas empresas que estão querendo ingressar nesse mercado, né, de sustentabilidade, de projetos para escopo 1, 2 e 3, o que você poderia dizer para elas, assim, ó, uma boa forma de começar é assim, né? Então, é mais um olhar de uma pessoa, né, e de uma empresa que já tem uma experiência nesse assunto. Como as empresas podem começar para ingressar nesse mercado? Olha, ó, posso trazer um pouco de como que a gente fez em 2020, né? Tá bom. É um assunto que cada vez mais está em pauta e está se consolidando, e a gente vê que é um caminho sem volta. Então, a gente vê agora que a pauta de ESG cada vez mais está forte, cada vez mais conectada com resultados. Então, faz sentido ter esforço sobre isso. O que a gente aplicou bastante a gente tem que ter conhecimento, então, tem muita coisa disponível. Sim. No YouTube, tem especialistas, tem, por exemplo, webinars que a gente está tendo hoje. Isso é importante de capacitar pessoas. E talvez é importante dentro da empresa entender quem são as pessoas que brilham os olhos, né? Quem são os apaixonados pelo tema, porque isso também é importante e ajuda a catalisar e contaminar no sentido de as outras pessoas também conhecerem. Uma outra coisa que a gente fez bastante foi benchmarks, né? Então, a gente olhou para o mercado e olhou quem que é a empresa referência? Tal empresa. Pô, vamos tentar ter uma conversa e trocar uma ideia com eles. E nesse ponto eu vejo que as empresas são bem abertas, né? Então, para falar desse tópico, todo mundo acaba compartilhando e tendo bastante coisa. E por fim, eu acho que é importante você ter um parceiro que te ajude a filtrar. Então, por exemplo, no nosso caso, uma coisa que foi importante é que a Comerc, além de ter a questão de gestão de energia, tem um portfólio de solução. Isso para a gente foi muito positivo, porque à medida que a gente ia identificando desafios, a gente usava a parceria e falava, putz, eu preciso estudar de migrar essa empresa para o mercado livre. Beleza, eu preciso estudar mercado de gás natural, né? Mercado livre de gás natural, que é uma tendência também. Então,
Eu acho que identificar pessoas que querem aprender sobre o tema, treinar essas pessoas, dar conhecimento, fazer benchmark e buscar um suporte externo de especialistas, porque ajuda também a você entender, a navegar melhor, por questões também de contrato, enfim, eu acredito que esse é um primeiro bom passo para falar do tópico. Tá. Legal, eu acho que essa questão de você ter, né, e assim, como o Grupo Comerc, né, soluções em energia como um geral, é um facilitador, né, porque você precisa de gás, tá aqui o pessoal de gás, tem energia, tem eficiência energética, né, é IREC, enfim, né, você sabe onde encontrar de forma rápida todos esses especialistas para essas pessoas sanarem as dúvidas e, né, e seguir com projetos, enfim, se é o que faz sentido para cada uma das empresas, né? Muito legal, Bruno. Vamos lá, agora eu gosto bastante de colocar esse modelo do certificado, porque pode parecer que não, mas é um negócio que todo mundo sempre tem curiosidade em saber, né? A gente faz muita reunião de certificado, então esse daqui é o modelinho do certificado, tá? Esse é o certificado que a gente gerou para o Grupo Comerc para o ano de 2020, tá? Então você vê aqui que ele tem o logo do IREC Standard, aqui, né, é o Grupo Comerc que adquiriu através da comercializadora, né, porque o IREC, ele é um produto do portfólio da comercializadora, tá? Aqui você vê, né, 391 RECs, é igual a 391 megawatt-hora, tá? Aqui eu costumo dizer que é um pouquinho de perfumaria, né? Então você pode pôr o estado, onde essa planta está localizada. Você pode também, se ela tem um nome, né? A gente percebe muito que tem muita indústria que tem várias plantas e elas têm nomes específicos. E se você quer certificar cada uma dessas plantas, você também pode colocar, tá? Aqui a gente tem o período de aposentadoria, e aí só explicar um pouquinho o que é a aposentadoria do certificado. A aposentadoria do certificado é quando eu transfiro, em nome da empresa, o atributo da geração renovável, que é o certificado. Então, quando eu transfiro o certificado em nome da Bayer, eu estou aposentando o certificado. Depois de aposentado, nada mais pode ser feito com ele, né? Assim, a empresa vai seguir com os reportes a que ela se propõe, mas é uma aposentadoria mesmo, tá? E aí o legal é que ele tem um QR Code, então você pode gerar pelo telefone, ele apresenta um código, e ele tem mais 2 páginas, e na página seguinte aparece a fonte, né, do certificado que você está adquirindo, qual é a tecnologia usada por aquele empreendimento e a zeragem da emissão de CO2, tá? E aí, quando você tem o certificado aposentado, você pode seguir aí para os seus reportes a que se propõe, tá? Como que é o processo de aquisição? Muitas vezes o consumidor, ele acha que é algo complicado, que é difícil, mas na realidade é algo bem simples, tá? O que vocês precisam? Enviar um e-mail lá para o time da Trading, para a mesa comercial da Trading, que é o propostas@comerc.com.br, e vocês precisam informar o período, tá? Eu quero comprar o ano de janeiro a dezembro de 21, né? Ou, eu quero comprar de 22, 23, enfim, né? O período que o consumidor tiver interesse. Você tem que informar a quantidade de megawatt-hora, lembrando que a proporção é 1:1, então um REC é igual a 1 megawatt-hora. Você vai informar quantos certificados você quer, porque você pode ter, por exemplo, 4 plantas e querer um certificado, tá? Para o grupo inteiro, né? Ou você pode ter, por exemplo, 4 plantas e querer certificar cada uma dessas plantas. Isso da preferência do consumidor, tá? E se você tem preferência por algum tipo de fonte, eu quero eólica, eu quero solar, ou eu quero hídrica, você informa também, né? Aí, em cima disso, você envia o e-mail e a gente vai enviar uma cotação para vocês, tá? É muito simples. Vamos supor, nós queremos seguir com a operação de IREC. Você vai assinar a proposta, lá na proposta já tem o período em que você vai receber uma nota fiscal,
e o período em que você vai receber a aposentadoria do certificado. Ah, Lê, mas tem contrato? Tem contrato também, que né, precisa seguir aí todos os trâmites normais, tá? Podemos seguir? É só para lembrar, né, a Comerc, a gente fez outros webinários referente à EREC, tá? E a gente tem aqui os conteúdos exclusivos que vocês podem consultar, ou, né, eu esqueci, né, esse item, eu quero entender um pouquinho melhor, a gente tem um e-book também, então isso é algo que vocês podem estar consultando, que são conteúdos exclusivos dos consumidores, tá? Agora, a gente recebeu algumas perguntas aqui, e a gente vai responder todas, tá? A gente vai responder algumas de forma individual, e depois a gente vai compartilhar isso nas redes com vocês, tá? Mas a gente selecionou aqui 2 perguntas que eu vou responder e 2 que o Bruno vai responder, tá? Bruno, tudo bem eu começar por aqui? Claro, pode seguir, Ale. Então tá bom, vamos lá. Quais são, a primeira pergunta é, quais são as datas limites para a emissão e aposentadoria do REC? Essa é uma pergunta bem legal, porque o que acontece? Você pode, Ale, eu posso ter um certificado, sei lá, do ano de 2020, querer esse certificado hoje, você pode, tá? Mas para isso, o que tem que acontecer? O gerador precisa gerar esse certificado e guardar, tá? E isso por quê? Porque ele tem um prazo para ser gerado pelo gerador, né? Então, vamos usar como exemplo agora o ano de 2021. Então, a gente tem um 2021 que já aconteceu, né? Então, a gente tem já um ano todo já percorrido. Qual é o prazo que eu posso comprar os RECs de 21? A data limite para a emissão dos certificados é maio do ano seguinte. Então, o consumidor tem até maio de 2022 para adquirir o REC, tá? Os RECs. Sempre maio do ano seguinte. No ano de 2020 e no ano de 2020, o Instituto Totum, eles estenderam esse prazo para setembro por conta da pandemia, tá? Então, esse ano ele vai seguir para maio de 2022. Então, você tem até maio. Putz, Ale, mas passou maio, eu por algum motivo não efetuei a compra. Se chegar em junho, julho, eu posso comprar o certificado de 2021? Você pode, usando aquela regra. Você precisa encontrar um gerador que gerou esse certificado e deixou, né, de forma simplista, ele guardado na gaveta, tá bom? Então, esses são o prazo. Sempre pensar que é sempre maio do ano seguinte, tá? Uma outra pergunta é como funciona o processo de aquisição. Eu comentei já esse processo, que ele é simples, é enviar um e-mail com as informações, a gente envia uma proposta, o consumidor estando de acordo, a gente emite um contrato, nota fiscal, e depois disso a gente segue para a aposentadoria do certificado, tá? Então, é um processo muito simples. Bruno, agora vamos para as suas perguntas. Uma das perguntas é, como a aquisição de RECs ajudou a Bayer a ter mais visibilidade e reconhecimento sustentável? Bom, acho que esse é um ponto que eu comentei no slide, mas reforçando, acho que ele dá a questão de ser um processo com rastreabilidade. Então, você consegue ter claramente o atributo ambiental nominal a Bayer, que foi no exemplo que a Ale mostrou ali. Então, a gente consegue, principalmente pensando aí um processo de auditoria, que os nossos relatórios passam por isso antes de serem emitidos, essa rastreabilidade é importante, porque você demonstra claramente de onde veio e que isso está aposentado, né, que foi o termo que a lei explicou, em nome da Bayer. Então, é questão de transparência e rastreabilidade do processo. E a gente começou, para o Brasil, a gente começou a fazer isso em 2020 e 2021. Então, a gente já começou a ter boa parte da nossa energia certificada. Acho que isso foi bem importante. E o IREC, como eu mencionei,
ele é uma certificação internacional. Então, o Instituto Totum é o que faz aqui no Brasil, mas globalmente é um dos mais consolidados. E a gente é uma empresa europeia e é bem forte na Europa. Então, para a gente foi muito prático e fácil de comunicar, né? Então, a gente falou, ó, a gente consegue fazer essa rastreabilidade utilizando a REC. A gente praticamente não teve questionamento, foi muito claro para eles o quanto que o REC já conseguiria cumprir com todos os requisitos que a gente precisa numa situação de rastreabilidade de auditoria. Vamos lá, vamos para a segunda. E essa questão da rastreabilidade, né? Desculpa, Bruno, só fazendo um parênteses, é muito interessante, porque muitas vezes o consumidor, ele entende, ele fala assim, não, eu tenho uma energia, eu tenho um contrato de energia de fonte incentivada, e ele entende que é aquilo de fato que ele está recebendo, né? Quando, na realidade, o que acontece? Você tem um contrato, mas vamos supor que você efetuou essa compra, por exemplo, de um gerador, né? Eu costumo dizer que aquela energia lá não sai com uma plaquinha dizendo, ó, entrega aqui essa energia na Bayer, né? Essa energia, ela se mistura no grid com as demais fontes e ela segue o seu caminho para a gente estar consumindo energia, né? Quando você adquire o REC, você tá adquirindo a rastreabilidade da energia, né? Aquela parte do gerador, por exemplo, se ele gerou 100 e ele vendeu 10 para a Bayer, ele só vai ter 90 para vender, né? De rastreabilidade. Então, isso é muito curioso, porque a gente percebe, e é normal, dessa dificuldade desse entendimento quanto à rastreabilidade da fonte, né? Esse é um ponto legal, Ale, acho que só para fechar, como Não, pode sugestão, na falar. verdade, e até ir para a próxima, eu acho que no outro webinar que vocês tiveram com o Instituto Totum, e acho que talvez, não sei se nos outros conteúdos deve ter, né, no e-book, mas no site também do Instituto Totum tem um vídeo explicando, né, que você não Isso, consegue rastrear o elétron, né, tem toda, é bem didático, assim, exatamente. explicar como sugestão também, é bem bom o vídeo. Eu já vi esse vídeo, é bem legal mesmo. E vamos lá, vamos agora então para a segunda pergunta, que é: qual é a importância da certificação na cadeia produtiva da Bayer? Ó, assim, eu mostrei um gráfico ali que é o quanto que é o nosso inventário de GHG dentro das nossas operações, né? Então, dentro das plantas da Bayer. Mas ainda tem o escopo 3, que acaba sendo o quanto que a gente recebe de fornecedor e o quanto que também o downstream, quanto que vai lá para o cliente, da porteira para fora, digamos assim, da nossa operação. E a gente vê que existe um movimento das empresas, muito liderado pela área de procurement, então tem bastante gente de compras trabalhando no tópico. A gente vê que cada vez mais as empresas vão exigir esse movimento na hora de contratação. Dentro da Bayer a gente já tem isso, porque no final do dia, se a gente pensar, não adianta só a Bayer, por exemplo, a gente como Bayer pensar que a minha planta está carbono neutro. Mas a gente tem que pensar que tem um desafio de até 2030, até 2050. Então, a gente tem que encontrar mecanismos de fomentar que os fornecedores também consigam ter isso, como exigir, mas também como compartilhar conhecimento. Então, a gente vê que é um desafio que não é só da empresa, é um desafio de sociedade. Então, tem que ter empresas, pessoas, governo, todo mundo pensando em como encontrar soluções. As empresas, existe sim uma tendência de exigir cada vez mais para isso. E dentro da Bayer, a gente tem já uma área que é liderada por compras, pela área de procurement, trabalhando junto com os fornecedores, seja em mentorizar como eles conseguem encontrar soluções para isso, e também nos contratos novos, cada vez mais a gente fomentar que os atributos de sustentabilidade, não só energia, mas outros atributos também sejam incluídos. Legal, Bruno. É o que eu falei lá naquele do gráfico, né? A gente viu um movimento muito grande na cadeia produtiva mesmo, né? E a gente viu esse interesse das empresas. A gente tem visto cada vez mais as pautas ESG, cada vez mais em evidência, né? Não tem um meio de comunicação que não fale sobre ESG, sobre as pautas. Acho que ela veio para ficar, como você comentou, e eu tenho certeza que com o decorrer do tempo vai todo mundo
embarcar aí nesse assunto que é sustentabilidade, para a gente ter aí, né, esse equilíbrio entre sociedade e meio ambiente, tá bom? Você quer falar mais alguma coisa, Bruno, não? Não era para achar o botãozinho das palmas aqui. Olha, muito legal esse bate-papo aqui com o Bruno. A Bayer é um grande parceiro da Comerc. Eu quero agradecer aqui a presença de todos. Mais uma vez, em nome do Grupo Comerc, Bruno, obrigada por esse aceite, né? Acho que tem empresas replicando o que elas fazem, né? Enfim, nas suas plantas, é inspirador para outras empresas, né? É ótimo isso. Quero agradecer também a presença de todos que estiveram aqui com a gente no webinário. O marketing está me avisando aqui que a gente tem várias perguntas, né? A gente vai responder de forma individual e também via redes sociais, tá? Então, aqui é deixar o meu agradecimento pela presença de todos, em nome do Grupo Comerc, e espero que todos tenham aí um bom dia. Bruno, obrigada. Agradeço, gente. Foi um prazer. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.